Olá, somos do Sofia 01 e hoje vamos falar sobre sistemas embarcados. E no nosso programa vamos ter 4 convidados para abordar esse assunto. Mas o que são sistemas embarcados? Essa tecnologia tão presente no nosso cotidiano e muitas vezes não conhecemos. Hoje vamos ter uma reportagem com o Lucas no ambiente da Universidade de Salvador. Estamos agora no elevador para mostrar a vocês a importância desse instrumento no nosso dia a dia e como ele funciona a partir de uma lógica do sistema embarcado. O elevador contém teclas onde o usuário pode selecionar o andar que ele quer ir. A partir que ele selecionar o andar que ele quer ir, o elevador automaticamente calcula e leva o usuário ao andar desejado. Existe um painel no elevador que vai mostrar passo a passo para onde o elevador está indo e em que posição ele se localiza no momento. Após chegar no local desejado pelo usuário, o elevador vai mostrar ao usuário o andar para o qual ele desejou chegar. A partir disso, o elevador vai falar para o usuário a partir de uma voz. Sobe. E após isso, o elevador vai abrir a porta no andar desejado. Na porta do elevador, ele contém os sensores. Quando o usuário sai do elevador, automaticamente, se o usuário parar na porta, o elevador, a partir do sensor, Favor liberar a porta. mais um exemplo de sistema embarcado. Essa é uma máquina feita para gerar ticket. A partir do toque na tela, você recebe uma senha. A partir dessa senha, você retira e logo após você será chamado em um painel eletrônico por uma das atendentes para poder realizar seu serviço. Hoje no nosso estúdio temos Renato, Silvio, Lucas e Reinan para falar um pouco mais sobre sistemas embarcados. Mas como surgiu e qual a importância dos sistemas embarcados para o nosso cotidiano, Renato? Bem, Gabi, o surgimento da arquitetura embarcada, da computação embarcada, ela é datada aí da década de 40, onde nós tivemos os grandes computadores, porém, esses grandes computadores, por trabalhar com atividades específicas, não poderiam ser considerados como sistemas embarcados. Nesse caso, o primeiro computador embarcado realmente, ele foi desenvolvido por Charles Stark para a NASA, com o intuito aí de ser utilizado como guia para a sonda Apollo, para a missão Apollo da NASA. Após isso, nós tivemos o ZX80 e o Atari 800, que foram pequenos games, na verdade, que foram desenvolvidos na época, porém que não eram tão poderosos quanto o Apple II. Quais as características dos sistemas embarcados, Silvio? Bom, as características dos sistemas embarcados, eles são sistemas computacionais fisicamente limitados, onde tem restrições no seu tamanho, na memória, na energia e na potência. Eles têm uma função específica para aquele equipamento. No caso, eles são bastante utilizados também em sistemas de tempo real, que necessitam de envio, características de tratamentos, recebimentos e envio de dados rapidamente. Por exemplo, o avião, o piloto necessita de saber do controle de tráfego aéreo. No caso, ele necessita que essa velocidade de resposta seja rápida, para evitar que ocorra até algum tipo de acidente. Outra característica dos sistemas embarcados é o baixo custo do projeto e o tempo do projeto é pequeno, porque ele necessita de uma função específica para aquele sistema. Eles também podem identificar e corrigir problemas, evitando que ocorram falhas futuras para aquele sistema. Também são sistemas fáceis de utilizar e fáceis de personalizar, fazendo assim até com que os próprios fornecedores saibam o tempo que o sistema vai durar, no caso, o seu ciclo de vida. Bom, alguns exemplos de sistemas embarcados, temos os próprios telefones, no caso, o próprio telefone sem fio antigamente, que eram usados antigamente, você discava um número na tela e já aparecia no painel. Então, ali é um sistema embarcado. Evoluiu para o celular, hoje em dia temos os smartphones inteligentes, tem um próprio avião, como eu falei,
o elevador que foi citado na reportagem e temos também os veículos, os carros. Eu vou falar um sistema embarcado específico sobre o carro. Ele tem um controle eletrônico de estabilidade. O que é esse controle eletrônico de estabilidade? Ele tem a função de dar estabilidade ao carro quando ele vai fazer uma curva ou quando ele precisa frear bruscamente. O que acontece quando ele precisa frear bruscamente? Ele aciona a atenção para as duas rodas do carro, ligando o sistema ABS e assim distribui corretamente para as duas rodas. Qual é o ganho disso? O ganho é que você vai ter uma prevenção dos acidentes e diminuição, provavelmente, dos acidentes em todo o mundo. Lucas, você poderia me responder sobre a arquitetura do sistema embarcado? Primeiramente, para poder falar sobre a arquitetura dos sistemas embarcados, é preciso entender que os sistemas embarcados, em si, ele corresponde a um modelo de tentar resolver um problema. Toda a arquitetura criada do sistema embarcado, ele fundamentalmente tende a propor a solução para um problema de uma determinada situação. As características básicas da arquitetura dos sistemas embarcados eles possuem um processador, eles possuem uma memória e possuem periféricos. Assim como no computador normal, o processador de um sistema embarcado, ele possui a ULA, que é a unidade lógica aritmética, possui a unidade de controle e possui alguns registradores, a depender do projeto. A unidade central de processamento, ela não é tão potente como em um computador normal, porque ele visa solucionar determinado problema. A memória em si, ela é composta, pode ser por 2 ou por uma memória. Nessa memória, ele não pode armazenar muita informação, porque ele perderia tempo para poder processar determinado objetivo. Por que então? Porque imaginamos que um computador normal propõe solucionar tarefas gerais. Um sistema embarcado ele foi criado para determinada específica tarefa. Se botamos uma memória em que ele tenha que acumular muito recurso, a memória não poderá atender a solução específica. Também temos os periféricos, que são o quê? São componentes como botão, touches, sensores. Os periféricos podemos encontrar, por exemplo, em um celular. O touch de um celular, ele contém um sensor que vai transmitir uma informação a um sistema embarcado para poder solucionar determinada tarefa. Os periféricos, eles podem ser divididos em sensores e atuadores. Os sensores, assim como eu já falei, por exemplo, o touch, uma tela touch screen, eles captam uma informação que vem do meio, e os atuadores, eles são a ação depois de processar um pedido feito em um determinado sistema embarcado. Reinan, quais as tendências para o futuro sobre essa tecnologia de sistemas embarcados? Bem, Gabi, nós já temos previsões estabelecidas sobre essa tecnologia. Um exemplo dessas tecnologias na nossa vida futuramente vai ser na área ortopédica. Casas inteligentes estão surgindo como projetos em grandes empresas que estão apostando nessa nova tendência de sistemas embarcados. O ramo automotivo também está investindo bastante nessa nova tecnologia. As tendências estão muito próximas da nossa realidade. E como eu falei que os sistemas embarcados estavam surgindo, e junto a ele está surgindo também uma nova tendência, que é a internet das coisas. Mas como essa internet das coisas pode agregar valor aos sistemas embarcados? Os sistemas embarcados já abrangem uma gama muito enorme em todas as áreas que nós conhecemos, conhecemos até agora. A internet das coisas vem para interligar esses sistemas embarcados, ou seja, todos eles vão estar conectados à rede, transmitindo tudo isso em tempo real. Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos convidados pelo esclarecimento sobre o que são os sistemas embarcados. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa nova tecnologia que muitas pessoas ainda não conhecem. E ficamos por aqui com o nosso Sofia 01. Até a próxima!